Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje a consultora econômica Zeina Latifi. Com o avanço da epidemia do coronavírus, bolsas no mundo todo desabam e o dólar sobe com temor de uma desaceleração global. Doutora em economia pela USP, Zeina trabalhou em grandes bancos internacionais como o Royal Bank of Scotland, BMG, IBM Amro Real, Bilbao Vizcaya e HSBC. Atualmente é colunista do jornal O Estado de São Paulo e do Brazil Journal. Boa noite, Zeina. Seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer. É um prazer estar aqui com você, principalmente nessa semana de muita turbulência, né? A gente viu os mercados desabando, as bolsas globais recentemente tiveram a pior semana desde a crise financeira de 2008. Na sua percepção, Zeina, há motivo para esse temor todo, obviamente com o avanço da epidemia, quase uma pandemia de coronavírus, ou há um excesso, um exagero de temor, de receio por parte do mercado? Olha, por incrível que pareça, não dá para a gente ainda dizer se tem tantos exageros. O mercado, naturalmente, gera, tem esse comportamento volátil, é da natureza do mercado. Vou dar um exemplo para você. Digamos que o investidor que esteja ali na linha de frente no mercado financeiro e que ele não esteja tão preocupado assim. Por alguma informação, por alguma análise, algum estudo, ele acha que isso é um problema que daqui a um mês vai estar superado, que a gente vai olhar e vai falar, olha, o pior já passou. Mesmo tendo essa avaliação, quando ele vê o movimento de manada do mercado, ele fala, bom, é aquele efeito dominó, efeito de manada. Exatamente. Que é algo previsto, analisado na teoria econômica, isso é esperado. O que ocorre, quer dizer, tudo bem, tem esse efeito manada, indiscutivelmente, mas o ponto é o seguinte, a gente está ainda num quadro de muita incerteza. A gente não sabe a extensão dessa crise, a gente não sabe quanto mais vai se espalhar, a gente não sabe qual o efeito econômico de verdade de tudo isso que está acontecendo, não tem comparação razoável para a gente fazer, porque na epidemia anterior era uma epidemia de natureza diferente. Por um lado, a mortalidade ela era menor, né? Mas ela agora, perdão. O índice agora, de letalidade exato, era maior. É o contrário agora. Então, o que acontece? O contágio entre pessoas, agora a letalidade é menor, perdão aqui pela confusão, mas tem o contágio de pessoa para pessoa que é mais fácil. Então, a gente não sabe a dimensão de tudo isso na economia. Então, como eu disse, ainda não estamos no momento de dizer que o pior já passou. Se o momento da economia mundial fosse outro, talvez também ajudasse a dirimir um pouco essas incertezas. Mas a gente já vinha num quadro de desaceleração da economia mundial, o comércio mundial encolhendo por causa desse maior protecionismo dos países, guerra comercial, Estados Unidos e China. E a China hoje, ao contrário lá de 2003, quando teve a SARS, hoje ela tem um peso muito maior no PIB mundial, hoje é algo na casa de 20%, lá era na casa de 5%. E ela é o epicentro dessa crise de epidemia. Então, de verdade, é um quadro de incerteza tão grande que a gente pode ainda ver mais pioras nos preços de ativos na Bolsa e concluir, portanto, que neste momento agora, na verdade, não tinha exagero. E você tem agora risco de recessão em países importantes, né? Alemanha, Japão, Singapura, uma desaceleração grande na China. Esse é o ponto. Quer dizer, a desaceleração global já dá para ter um grau, já dá para dimensionar de quanto será essa, olha, como será essa desaceleração? É interessante porque quando a gente olha analistas lá fora, o mais otimista fala numa queda ou uma desaceleração do PIB mundial na casa de 0,5 ponto percentual, ou seja, ia crescer 3, vai crescer 2,5. Que foi o que a OCDE fez, né, de rever o crescimento da taxa mundial de 2,9 para 2,4, exato, salvo engano. É nessa linha. Mas isso os mais otimistas, porque tem alguns que falam que pode ser muito mais grave e ter até uma recessão. Então, o fato de ter esse intervalo tão grande em relação às expectativas, às projeções, já mostra o grau de incerteza que a gente tem. Tem alguns setores que serão mais afetados que outros, isso é natural, a gente já vê acontecendo nas companhias aéreas, turismo, as viagens diminuem muito, né? Vários encontros sendo cancelados. Dá para a gente apontar quais serão os setores mais afetados? Olha, sem dúvida, esses que você falou estão na linha de frente ali, são os primeiros. Mas a depender da extensão da crise, se a gente começar, por exemplo, a ter problemas no crédito,
a gente tem uma crise de crédito no mundo, que essa é uma discussão que preocupa, crise de dívida, aí se espalha para toda a economia. E aí, obviamente, o contágio no Brasil vai ser muito forte também, né? Quando você começa a ter problema no crédito, no financiamento, mundialmente, aí não tem jeito, todo mundo é impactado. E o que poderia gerar esse problema? Olha, esse nervosismo dos mercados, se ele, né, obviamente, se exacerbar, começar a gerar problemas financeiros, porque quando a gente fala, às vezes na intuição das pessoas, você fala, a bolsa está caindo, o mundo todo, né, as bolsas todas caindo, aí isso é um assunto de especuladores, isso é um assunto de investidores globais, isso não tem nada a ver com o setor produtivo, não é verdade, né? Porque quando as bolsas caem, você está trazendo dificuldade para as empresas também se financiarem. Pensando nos governos, os governos já estão com dívida muito elevada, dívida pública muito elevada. Então, você tem companhias, empresas muito endividadas. Então, o que significa que se começa a ter um clima de desconfiança muito grande em relação à extensão dessa crise, daí ninguém quer emprestar para ninguém, né? Começa a ter o que a gente chama de empossamento de liquidez, é algo que aconteceu lá na crise global de 2008, 2009. Sendo que lá a gente tinha outros instrumentos, porque você tinha um instrumento de afrouxamento monetário à disposição dos bancos centrais, porque os juros estavam mais altos naquela época e os bancos centrais então tinham instrumentos, tinham como baixar, reduzir juros e aí talvez voltar essa fluidez ou essa circulação do crédito do dinheiro, né? Deixar mais dinheiro disponível para a população, mas isso não acontece hoje. Esse ponto que você falou é mais um ingrediente, porque se lá atrás, era uma crise de outra natureza, é claro, mas se lá atrás a gente tinha governos, bancos centrais com mais munição para agir no caso de uma crise, hoje esse espaço, né, essa munição é muito mais, né, tem menos instrumentos, tem menos munição para agir. As taxas de juros já estão bastante baixas, já foi feita muita injeção de liquidez na economia, os países, como eu falei, com dívidas muito elevadas, então quando fala assim, os governos vão ter que aumentar gasto público, são poucos países que têm esse instrumento que tem essa flexibilidade, inclusive o Brasil não tem, né? A gente sabe, daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre o Brasil, mas outros países no mundo então enfrentam essa mesma realidade. Exato. E essa equação, ela só vai, conforme você vai mexendo nessas caixinhas, você vai vendo que a coisa é muito complexa. Porque mesmo que você fale, tá bom, vamos ali, os países que têm disposição para aumentar gasto público, vão aumentar gasto público. A eficácia também é limitada. Acho que hoje os países precisam mais de política sanitária e de saúde do que de gastos indiscriminados. Gasto indiscriminado não vai conseguir atacar o problema central dessa crise. Então, tudo isso, todos esses elementos que a gente falou aqui, de não sabe o quão grave é essa epidemia, do momento mundial, da falta de instrumento dos países, ou instrumentos que não necessariamente vão ser efetivos. Por exemplo, o FED reduziu os juros. Qual é a efetividade, qual a eficácia disso para conter a crise ou um problema se tiver no crédito, né? Porque não é uma crise de natureza monetária, né? Não é. Então, são instrumentos que você tem pouca efetividade. E o Banco Central pode seguir o mesmo caminho aqui, né? Porque logo que o FED, na verdade, só para a gente contextualizar e explicar um pouco, anunciou essa redução da taxa de juros numa reunião emergencial, quer dizer, não era nenhuma reunião que estava agendada, marcada, pelo contrário, ele se antecipou, anunciou essa redução de 0,5 ponto percentual e o Banco Central, no mesmo dia, depois, né, do pedido dos investidores, todos estavam alvoroçados, soltou também um comunicado, um documento dizendo, colocando ali, sinalizando que poderia fazer a mesma coisa nas reuniões marcadas, acho que para o dia 17, 18 de março, né, na metade do mês. Na sua percepção, na sua opinião, o Banco Central deve seguir essa linha de baixar ainda mais? Porque a taxa de juros já está na mínima histórica, de 4,25% ao ano, a taxa Selic. O Banco Central deve seguir essa linha do FED e reduzir ainda mais uma vez essa taxa? Olha, eu acho que não. É claro que, como o Banco Central está tomando uma decisão no momento, de novo, a palavra incerteza, a gente só vai descobrir se estava certo, se estava errado lá na frente, né? Eu também posso estar, né, a minha visão de que não deveria, eu posso estar errada. De repente, olhando em perspectiva, eu falar, puxa, eles estavam certos em reduzir os juros.
Mas a minha visão é que não seria momento para isso. Seria o caso se a gente tivesse um diagnóstico mais claro das consequências no Brasil, e aí eu estou falando do impacto final dessa crise sobre a inflação. Se a gente tivesse mais clareza da extensão também, no sentido de, e se for algo muito extenso e que signifique que o Banco Central tem que usar a sua munição com parcimônia. E ele já tem pouca munição, porque a taxa de juros já está muito baixa. Então, eu acho que assim, não tem ainda clareza do tamanho e da extensão dessa crise, não tem clareza sobre o impacto dela no Brasil, quão inflacionário ou não vai ser. Então, só para deixar claro esse ponto... Vamos explicar um pouco, esse é importante, da inflação, né? O que pode provocar inflação e o que pode gerar deflação, por outro lado. Então, o Banco Central, ele vai analisar se essa crise vai ter impacto inflacionário ou o contrário, desinflacionário. Bom, em que condições ele seria inflacionário? Se atrapalhar a produção de bens no Brasil, porque, por exemplo, faltou insumos, então a gente está vendo já a Anfávia sinalizar que se prolongar, vai começar a ter problema na produção de bens. Isso é um choque... De automóveis, né? Então, de automóveis. Isso é um choque de oferta, quer dizer, você vai reduzir a oferta de bens. Isso é inflacionário. A outra coisa que é inflacionária, e aí é um canal bastante relevante, é o dólar. A cotação do dólar sobe e você encarece preço de insumos. E até coisas banais do dia a dia, pãozinho, né? O trigo fica mais caro, você vai à padaria, o pãozinho está mais caro. Os bens finais. Os eletroeletrônicos também, muitos insumos importados da China começam a faltar. Exato. Então, por esse caminho, por esse canal, seria um choque inflacionário. Agora, não é só esse canal que tem outros vetores, que é de você ter uma extensão tão grande da crise que começa a ter redução da demanda. As pessoas restringirem o seu consumo. E aí isso seria num segundo momento, né? Porque o primeiro choque que a gente vê é um choque de oferta, né? E, na verdade, quando você baixa a taxa de juros, na verdade, o que você quer reforçar é a demanda, porque aí o crédito fica mais barato, agora, as pessoas podem consumir mais. Mas o ponto é que esse segundo momento pode não demorar. Entendi. Pode não demorar, pode ser rápido. Por exemplo, na hora que você vê as pessoas cancelando viagens... Elas já estão deixando... Elas já estão fazendo já. E o dólar muito alto é mais um fator para isso, para cancelar as viagens internacionais. Aliás, o dólar é um fator que também tem impacto na demanda também, contrai a demanda. Agora, tem o efeito de queda de commodities. Bom, aqui eu já citei alguns canais e a gente não sabe, alguns vetores, uns que poderiam puxar a inflação para cima, outros para baixo, e a gente não sabe, no final, liquidamente, o que vai prevalecer. Ou seja, o Banco Central tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, para saber quando baixar essa taxa de juros, em que nível, em que grau, em que dose baixar essa taxa de juros. Esse é o ponto. Agora, esse primeiro passo, ele não está claro, essa primeira resposta, mas o Banco Central, neste comunicado que ele acabou sinalizando para os mercados, que na próxima reunião ele provavelmente vai cortar juros, ele falou o seguinte, olha, eu acho que o resultado final vai ser desinflacionário. Porque ele está apostando que a redução das commodities, né, que é a grande pauta exportadora do Brasil, que vende muito para a China, a soja, o milho, os grãos, tudo isso, quer dizer, o impacto desinflacionário disso vai prevalecer sobre a inflação que uma alta do dólar pode gerar, ou que o meu ponto menor oferta é que pode gerar. Pode até ser um resultado com maior probabilidade, mas ainda incerto. E aí eu retomo a questão do patamar dos juros. Se a gente tivesse num quadro de juros elevados, valeria mesmo a pena o Banco Central fazer essa aposta e falar, não, eu preciso reduzir rapidamente os juros. Mas não é o caso. A gente já está falando de taxas de juros que são baixas historicamente e o próprio Banco Central reconhece que esses atuais patamares, eles já estão estimulando a economia. Então, não é que a gente está numa situação com juros super elevados, que isso aconteceu lá na crise global de 2008, 2009. A gente estava, o Banco Central subindo juros, veio aquela crise terrível e rapidamente ele falou, olha, não só vou parar de subir, mas vou cortar, porque está vindo um tsunami aqui,
agora eu preciso cortar esses juros porque aparentemente vai ser um choque que vai reduzir Isso fez com que a crise inflação. fosse menor. Exato. A gente acho que até teve um ano de recessão, né? Mas foi uma por essas muito e pouca. outras, por essas e outras. Teve a ação do Banco Central e teve também políticas mais estimulativas de bancos públicos, do Tesouro Nacional e numa e época tal. em que havia mais Agora, munição para isso, exato, né? Porque hoje, pelo lá menos aqui tinha no Brasil, a munição. gente está ao contrário, a gente está num período de ajuste fiscal e um ajuste fiscal duro. Exatamente. Então, hoje a gente não tem essa munição toda. Agora, um ponto que é importante colocar, que é o seguinte, tudo bem, o Banco Central talvez reduza os juros. É isso que vai blindar o Brasil da crise? Não é. Não Tem é. alguma coisa que possa blindar o Olha, Brasil da eu crise? acho que ajudaria muito se o governo estabelecesse com mais clareza a sua agenda econômica e trabalhasse para aprovar essas reformas no Congresso. Que pra gente, isso a gente até discute num segundo momento, que aí a gente fala até de e, todos esses fatores obviamente, domésticos. eu vejo muitos ruídos vindos do governo, falas inadequadas. Assim, o momento pede serenidade e seriedade. E acho que a austeridade, né, que é uma palavra que não tem sido. O que eu acho é que assim, a gente está falando de um país que tem desemprego elevado, que tem famílias sofrendo, que tem empresário preocupado, empresas que ainda têm enfrentando dificuldades financeiras, um país que cresceu pífio 1,1% ano passado, e é nesse contexto que vem uma crise dessa gravidade. E aí, quando eu vejo o discurso, eu não digo de todas as autoridades, mas das mais importantes, não é um discurso que parece conectado com a realidade. Isso, por si só, gera apreensão, se põe no lugar do empresário. Agora, então, eu vejo com preocupação. Então, se é para falar em preparar o país para essa crise, tem que começar a pensar nas palavras que são faladas. A gente vai discutir até toda essa agenda de reformas e como o governo tem tratado disso, juntamente com o Congresso, daqui a pouquinho, num segundo momento. Mas aproveitando esse seu gancho, né, de fala de algumas autoridades, o Paulo Guedes, por exemplo, falou que se o dólar, perguntado sobre o dólar, acho que é importante a gente falar para o nosso telespectador, até porque tem muita gente que viaja, quer fazer turismo, quer saber qual o teto desse dólar, né, porque parece que nunca atinge esse teto. A Bolsa também, tem muita gente que começou a investir na Bolsa, até porque as taxas de juros ficaram tão baixas que bateu recorde de pessoas físicas investindo na Bolsa. Muitas delas devem estar enfrentando a sua primeira crise agora, a primeira volatilidade, então possivelmente estão assustados, né, com seus ativos ali, com seus investimentos, com as suas economias. Então vamos falar um pouquinho de dólar, porque o Paulo Guedes fez uma sinalização, disse que é normal que o dólar flutua mesmo, que tem essa volatilidade, e disse que se alguém fizer uma besteira muito grande, pode chegar aos R$5. O dólar nesse patamar de mais de 4,60, 4,65, você acha que essa moeda pode subir ainda mais? E no que isso pode beneficiar e no que pode prejudicar o Brasil? O dólar nesse ponto, nesse nível, nesse patamar de 4,60, é prejudicial para a economia? Olha, primeiro eu gostaria muito de ter tranquilidade para falar que, olha, já bateu no teto. Não dá para a gente dizer isso. Ninguém sabe. Não dá para a gente dizer. O fato de o epicentro da crise ser a China é péssima notícia para os países emergentes, e o fato de a economia americana, no relativo, estar melhor que o resto do mundo, tudo isso fortalece a moeda americana. Então, não dá para a gente dizer que o pior já passou. O momento pede cautela. Porque tem, como eu disse, muita incerteza em relação ao cenário internacional. E se esse quadro se agravar ainda muito mais? Quem tem essa resposta? A gente não tem essa resposta. E aí os mercados ficam tensos, então não dá para dizer que o pior já passou. E aqui a preocupação não é só com o patamar, não é exatamente o patamar atingido, mas a velocidade que esse patamar foi atingido. Isso gera uma contaminação, um desarranjo no setor produtivo bastante relevante. Porque ninguém consegue se programar, né, Zeina? Eu fico imaginando, em dezembro essa moeda estava R$4, de repente a gente está aqui em março, está R$4,65. Exatamente. Então imagina aquele exportador ou qualquer pessoa, qualquer empresário... Haja hedge, né? Não tem. Não tem. Quem não fez ou quem... Então, isso machuca muito. Quer dizer, é claro que tem toda a questão do encarecimento, né? Mas é mais do que isso, é essa dificuldade de você tomar a decisão ali no dia a dia. Fecha o contrato, não fecha, como é que faz, espera, e arcando muitas vezes com perdas muito grandes. Então, quando a gente olha, mexe ali nos modelos econométricos, ou seja, mexe nos modelos de previsão, para tentar entender, né, fazer diagnósticos da economia, o que a gente observa é que essas puxadas do dólar
no curto, médio prazo, ela deprime a economia. Ela é má notícia para a economia. Ela pode se tornar uma boa notícia mais adiante, se consolidar esse patamar e isso de alguma forma ajudar a substituir importações. Mas é interessante Mas esse caminho, ele não é para já e tampouco é garantido. Mas o Banco Central tem feito um discurso de que a alta do dólar não é um problema para a economia. E o Paulo Guedes foi nessa mesma direção, né? Até quando ele fez aquela comparação infeliz com as empregadas domésticas, mas não é nem para voltar a isso especificamente. Mas o raciocínio que ele estava tecendo, o raciocínio que ele estava traçando naquele momento também a um grupo, a uma audiência que estava ouvindo, era justamente disso, que o dólar podia ficar mais alto e que isso não era necessariamente um problema. Mas você diz que é. Olha, eu não sei como foi a fala completa do ministro, eu vi só a repercussão na imprensa, então é difícil exatamente pontuar aquilo que foi falado. Mas o que os dados mostram é que o efeito no curto prazo é de deprimir a atividade econômica por todos esses canais que eu falei para você. E por que o Banco Central não consegue segurar essa alta do dólar? Essas Olha, intervenções no mercado têm sido insuficientes? É querer demais da política monetária. A política monetária não tem essa capacidade, nem aqui, nem em lugar nenhum. Quando vem esses movimentos muito fortes, globais... Muito especulativos também, né? Não tem como o Banco Central conter. O máximo que ele pode fazer é... O que o Banco Central faz? Ele olha na sua mesa ali de câmbio se tem anomalias. Se tem sinal de que internamente tem algum movimento de manada, que o mercado ficou muito sem liquidez, ele tem instrumentos, ele tem indicadores para, né, como o médico vai lá, mede os sinais vitais, o Banco Central tem também os indicadores que ele avalia, ele consegue ter uma ideia de horas que o mercado entra num pânico, entra numa espiral de pânico, que ele precisa intervir forte. Precisa entrar vendendo dólar. Para dar uma referência para o mercado. Isso o Banco Central consegue fazer e tem alguma eficácia. É uma eficácia duradoura? Não. É de curto prazo. É o dia, é a semana, não é o mês. A eficácia é muito limitada, mas não por culpa do Banco Central, por causa das limitações mesmo desses indicadores. Então, desses instrumentos. Então, é isso. Não há muito que o Banco Central possa fazer. A crítica ao Banco Central, nesse caso, você pode até, o operador, falar, puxa, mas podia ter feito antes, depois e tal. Eu acho que é querer demais o Banco Central, acho a crítica injusta. E em relação à Bolsa? Porque também tem muita gente que fica preocupada com a Bolsa, né? A Bolsa desabando, principalmente essas pessoas a quem eu me referi, as pessoas que entraram recentemente na Bolsa. Que comportamento? Eu estava na academia hoje de manhã, comentei, vou entrevistar a economista Zeina Latif, meu professor da academia, o Paulo, então, falou assim, poxa, eu estava achando que eu fosse dobrar o meu rendimento na Bolsa, que fosse dobrar o que eu investi, dobrar o meu capital e agora eu tenho que ficar feliz se eu recuperar o meu capital até o final do ano. Quer dizer, qual deve ser o comportamento daquela pessoa, do consumidor, daquela pessoa que, né, do poupador que entrou, resolveu apostar, se arriscar na Bolsa e de repente ver essa volatilidade enorme, os mercados desabando? Olha, o momento pede serenidade também do investidor. As pessoas que estão ali sofrendo com essa queda, né, da Bolsa, não é momento, na minha visão, de mudar a posição, porque seria uma perda muito grande. A Bolsa é aquela regra de bolso, não é investimento de curto prazo. Parece ser, ano passado parecia ser, né? Porque só subia, era só euforia, estava uma maravilha. Mas não é. As perspectivas para a Bolsa, com juros baixos, elas continuam positivas. E lembrando que essas empresas que têm capital aberto em Bolsa, de fato, a gente está falando ali da elite do setor privado, que tendem a ter uma performance melhor que o resto da economia. Cada comércio de esquina que vai mal e fecha a porta vão ser, né, os grandes varejistas, aqui só para dar um exemplo simples, que no relativo acabam se beneficiando. E, de fato, a redução da taxa de juros, ela reforça esse movimento. Então, agora vai ter que aguentar, né? Vai ter que aguentar, não vai ter muito jeito. Agora, muito importante não perder de vista isso, e eu acho que essa é uma missão de qualquer consultor financeiro, enfim, qualquer instituição financeira que está na linha de frente, principalmente para esse investidor pequeno. Sempre lembrar que vai ter flutuação,
que vai ter volatilidade, né? Então é muito importante a pessoa que resolveu entrar na bolsa ter essa consciência e ajustar a sua carteira de investimentos à sua disposição para essas oscilações. Eu, Zeina, não tenho esse perfil. Eu sou conservadora, então eu vou ter uma participação pequenininha, porque eu não quero ter essas oscilações no meu investimento. Ah, mas isso significa que a sua carteira vai render menos? Exatamente isso. Mas vai estar mais segura, por outro lado, né? Eu quero ter tranquilidade para trabalhar e fazer minhas análises econômicas, eu não quero estar preocupada. Não quero estar olhando a minha carteira na bolsa para ver quanto eu estou perdendo. Agora, isso que eu estou falando pode parecer uma coisa pouco importante, mas ela é essencial. Assim como a gente tem que tomar decisões na nossa vida, sempre pensando o quanto a gente pode esticar a corda, isso vale para os nossos investimentos. Agora, eu pessoalmente, assim, eu não sou consultora financeira, eu sou uma analista macroeconômica, mas à luz da análise que eu faço, eu acho que o momento é de aguardar. Mas aproveitando esse momento, há outros exemplos de investimentos que talvez sejam mais rentáveis, obviamente, porque o juro já rende muito pouco, né? Aqueles nossos investimentos antigos já rendem muito pouco, mas por outro lado não são tão arriscados quanto ou tão voláteis quanto a bolsa? Olha, produtos financeiros têm de todo tipo e mesmo na bolsa há como fazer proteções. Né? Há como fazer proteções, há como você limitar perdas que você vai ter. Claro que isso também limita o ganho. É muito importante que as pessoas se informem sobre esses produtos financeiros, porque realmente há opções para você tentar se blindar desses momentos de volatilidade. Zeina, na semana passada, o IBGE divulgou pelo terceiro ano seguido um crescimento pífio na casa de 1%, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, a economia cresceu 1,1%, até menos, inclusive menos do que nos 2 anos anteriores do governo Temer. Você está mais para o Mansueto Almeida, secretário de Tesouro, que acha que isso não é normal e diz que não dorme tranquilo, não é normal o Brasil crescer só 1%, ou para o Paulo Guedes, que diz que não sabe por que as pessoas reagiram com todo esse alarde, já que as previsões, inclusive do governo e do mercado, indicavam que o país cresceria só isso mesmo, na casa de 1%. Olha, eu acho que as duas falas, elas não estão falando do mesmo, elas não são complementares, elas não se encaixam, isso, elas não se encaixam. O Mansueto, ele estava, o secretário do Tesouro, que aliás é um grande profissional, o que ele estava fazendo era uma perspectiva de mais longo prazo. Ele está falando assim, olha, nós somos um país de renda média, que tem muitos desafios sociais, é um país que era o esperado que tivesse ritmo de crescimento como de outros países emergentes, porque ainda somos pobres, era o esperado. Não estamos conseguindo isso, mesmo com tanto mercado interno, mesmo com tantas oportunidades de investimento. Quer dizer que tem muitas coisas que o Brasil está precisando consertar para crescer mais. Então, ele está falando desse alerta. No fundo, é um alerta, é um chamamento para a necessidade do país fazer reformas estruturais que foram retomadas no governo Temer e que tem temas que a gente finalmente está discutindo, porque nós perdemos décadas discutindo a Selic, né, a taxa de juros do Banco Central, mas a gente precisa acelerar, porque senão a gente vai estar fadado a ter esse crescimento tão modesto, tão medíocre. Isso é uma coisa. O Paulo Guedes, ele estava falando assim, mas a projeção dos analistas já era na casa de 1%. Né? Eu acho que a fala do Mansueto é mais importante. O papel do governo é alertar sobre os desafios que a gente tem pela frente e, no fundo, sinalizar para as lideranças do setor privado, para o Congresso, que o momento exige que a gente avance nessas reformas. Então, eu acho a fala do Mansueto muito adequada. Olha aqui, pessoal, não é para a gente se acostumar com 1%, nós precisamos ser mais ambiciosos. Acho que essa fala é absolutamente pertinente. O que te chamou a atenção no dado do PIB? Se a gente fosse dissecar um pouco, vários economistas me disseram, é um copo meio cheio, meio vazio. O que você olha como a parte cheia desse copo e a parte vazia? Olha, eu acho que está mais para vazio do que para cheio, bom, né? Tá bom, é verdade. A gente procura olhar o número e ficar procurando alguma boa notícia, mas no grosso são más notícias. Uma ou outra coisa a gente observa que, olha, puxa, teve
quando a gente olha a dinâmica do consumo, o consumo até cresceu menos do que ano passado, mas você vê uma dinâmica ao longo do ano que foi um pouco melhor. Eles falam que no último trimestre, né, já estava Exato. crescendo 1,7 em relação, né, quer dizer, já vem numa toada de crescimento. Quando você olha o dado de investimento, o dado de investimento foi ruim, mas tem um dado um pouco mais positivo, por exemplo, na construção civil, e sinaliza que aparentemente tem mais bons números para vir. A gente teve um ano que, de fato, desaceleração do crescimento mundial, ou encolhimento do comércio mundial, crise na Argentina, prejudicou as exportações. Teve, de fato, poderíamos ter tido um resultado melhor, não fosse o cenário internacional, mas eu acho que tudo isso é detalhe. Tudo isso é detalhe. A gente olha, faz parte do trabalho do analista destrinchar esses números para poder fazer suas análises, mas de verdade, assim, a gente cresceu pouco, né? Mesmo com a Selic em patamares mínimos, historicamente, e isso é um chamado de que, de fato, na linha do que o Mansueto falou, o secretário do Tesouro, tem uma lição de casa que o Brasil precisa fazer, que é inaceitável a gente continuar crescendo nesse ritmo. E se não fizer a lição de casa, vai continuar crescendo nesse ritmo, exatamente, né? Uma coisa quase... Exatamente. Agora, eu falei com técnicos do governo, depois isso saiu em outros lugares também, o governo explica muito esse crescimento baixo, mas ressalta, enfatiza de que estamos num período de transição, né? Do investimento público passando para o investimento privado, quer dizer, como se o PIB, o setor privado tivesse uma participação maior nesse PIB. Isso. Você enxerga dessa forma? Isso faz sentido, essa explicação? Olha, nós estamos paulatinamente mudando a composição do crescimento, né? É verdade, isso é verdade. A gente tem uma agenda no país dos últimos anos, não foi inventada no governo Bolsonaro, já retomou no governo Temer, de reduzir a participação do Estado na economia e isso ajudar o setor produtivo, o setor privado a deslanchar. Isso é verdade. Agora, para o setor privado deslanchar... Então, primeiro, por que a gente está fazendo isso? Não é só porque acabou o dinheiro. É porque o Estado, quando faz intervenção, é menos eficaz do que o setor privado. Grosso modo, aqui eu estou generalizando. Quem vai ser mais eficaz em conceder crédito, o setor público ou o setor privado? O setor privado. Ah, mas tem setores que o setor público precisa manter. Sim, uma parcela pequena ali. Isso vale para tudo, para a ação das estatais. Essa visão de Estado liberal, de Estado mínimo, quer dizer, um Estado que vai se retirando da onde precisa, né? Porque tem políticas públicas, tem atividades que são próprias do Estado e que precisam ser saúde, preservadas. Educação, segurança, isso ou mesmo na economia. Você tem que pensar, por exemplo, será que o setor privado topa fazer financiamento à inovação? Talvez não. A experiência mundial mostra que não. Então, tem papéis que são mesmo do setor privado. Então, eu concordo com isso. Agora, o que a gente não pode é achar que porque a Selic se reduziu, porque o BNDES reduziu o seu escopo, os bancos públicos, enfim, que como um passe de mágica, o setor privado vai ocupar essas lacunas. Não com esse chamado custo Brasil nos ombros. Por isso a importância das reformas estruturais. Né, dessa agenda que a gente então não é milagre, não é assim, se relaxou uma válvula e a outra vai automaticamente, não. Então é muito importante a celeridade nas reformas. E nesse mesmo diapasão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um comentário logo após a divulgação do PIB, ele disse assim, o setor privado não vai resolver tudo sozinho e os investimentos públicos são importantes para o crescimento. Ele tem razão? Não, eu não concordo com o presidente da Câmara, Rodrigo. Veja, é claro, aqui eu estou indo para o extremo, quer dizer, quando a gente olha o nosso histórico de investimentos públicos, a gente mais errou do que acertou. Não quer dizer que tudo que a gente fez foi equivocado, mas a gente, nos últimos anos, mais errou do que acertou. Obras megalomaníacas, é muito clara a má alocação de recursos do governo. Refinaria da Petrobras que não fazia sentido econômico, mega investimentos, agora estão de novo discutindo Angra 3, eu acho equivocado. Né? Sem contar
todas as obras que foram feitas para a Copa e tal. Então, assim, a gente aloca mal o recurso público, né? Então, eu prefiro que se acelere reformas e não vá por esse caminho, até porque a gente é mestre em procurar atalhos que só fazem postergar as reformas. Agora, é óbvio que se nós tivéssemos hoje as contas públicas com menos despesas obrigatórias e podendo ter mais flexibilidade para alguns investimentos públicos e certamente procurando usar esses recursos de forma racional, com claro benefício para a sociedade, claro que esse é o ideal. Esse é o ideal. Não sei exatamente qual foi a qualificação do Rodrigo Maia, agora, do presidente da Câmara. Agora, grosso modo, não é momento da gente abrir a torneira. Nós não temos um Estado com capacidade de planejamento e a gente mais tem errado no investimento público do que acertado. Zena, nós vamos falar da agenda de reformas já. Antes disso, a gente vai para um rápido intervalo. Em seguida, a gente fala do futuro, fala desse ano no governo federal e também no Congresso. Até já. Olá, estamos de volta com a consultora econômica Zena Latifi. Falamos muito sobre o coronavírus e o efeito da epidemia na economia mundial, na economia brasileira. Vamos falar então um pouco de agenda de reformas para esse ano, né? Porque parece que a gente tem uma agenda muito extensa para pouco tempo. Aliás, algumas reformas sequer chegaram ao Congresso Nacional, que é o caso da reforma administrativa, que é sempre adiada, mas a gente espera finalmente para os próximos dias. E a reforma tributária proposta pelo governo. Já outra reforma importante lá, uma comissão mista, inclusive formada para avaliar essa reforma do economista Bernardo Api, mas o governo ainda deve contribuir com alguma reforma sua também. Qual você enxerga, Zena, como a mais urgente? Como é que a gente, qual deveria ser a fila, a ordem de prioridades dessas reformas, das que já estão lá, né? Porque tem PEC emergencial, do PEC dos fundos, Pacto Federativo e dessas outras que devem chegar, tributária, administrativa. Antes de explorar um pouco mais esse tema, eu queria só fazer uma observação, que é a seguinte: o governo enviou já algumas reformas para o Congresso. E eu não acho que foi uma boa estratégia. Então, o fato de não estar enviando a administrativa, eu não vejo como um problema. Porque também não adianta você ir lá, mandar várias propostas, né, de reforma. E isso acabar congestionando a agenda do Congresso. E aí também, quando você envia a proposta e ao mesmo tempo não tem ainda o Congresso capacidade de se organizar, criar as comissões e iniciar as articulações, as conversas, o convencimento, chamar para fazer o diálogo, enfim, nas várias comissões, enfim, que especialistas vão, quer dizer, fazer todo esse trabalho, você acaba aumentando o risco de não avançar. Porque todos os grupos que, de alguma forma, são prejudicados pela reforma, que quando a gente fala reforma estrutural, sempre tem grupo que vai ser, de alguma forma, afetado. Esses grupos se mobilizam e já começam a fazer um trabalho para bloquear. Então, veja, é economista dando palpite em questão de estratégia política, mas eu acho que é uma estratégia arriscada. Tem uma coisa que eu, assim, observando quando tinha ali o governo Temer ele mandava aos poucos, né? E quando estava garantida a aprovação, mandava a plenário. Não dava, pula, manda, vai para outra proposta. Então, eles tinham um cuidado de não fazer esse congestionamento lá na pauta do Congresso. Lá atrás, eu achava esquisito aquilo, cheguei até a criticar, falei, puxa, mas assim vai muito devagar, se você vai aos poucos, mandando uma, depois outra, não dá para mandar tudo de uma vez. E aí eu descobri que eu estava errada, né? Quer dizer, que bom, né? Eu sou economista, eu não sou analista de estratégia política. Mas fazendo esse aprendizado aqui, eu acho arriscada essa estratégia de sair enviando tudo de uma vez. Claro que a razão de se não ter enviado a reforma administrativa, não é essa que eu estou falando, é outra. Então, não foi pela boa razão. Sobre a reforma administrativa. Não foi pela boa razão, foi pela má razão. Isso dito, eu acho que prioridade deveria ser a discussão da chamada PEC emergencial, que ela viria a trazer alguma flexibilidade para o orçamento público,
São várias medidas ali contempladas, a que é mais discutida é essa discussão de você reduzir a jornada e reduzir o salário. Tem bastante coisa ali. Esse é um outro ponto, nessas PECs tem muitos assuntos, cada um vai ter que ser ali destrinchado para ter o diálogo com o Congresso. Mas eu entendo que a PEC emergencial que daria um pouco mais de flexibilidade ao governo federal, à União, em momentos de crise, né? Eles teriam, talvez... Nem precisa ser crise, é nessa situação que a gente está hoje do orçamento comprometido praticamente quando a receita corrente líquida chega a um certo ponto. Com despesas obrigatórias. Então, eu entendo que essa é prioritária. O governo resolveu, enfim... iniciar a tramitação pelo Senado quando se esperaria que fosse pela Câmara. Começar pelo Senado, tudo na vida tem um custo, né? O custo disso é que talvez tenha muita dificuldade depois, porque a gente vai encavalando com o calendário eleitoral. Então, eu vejo com preocupação. Por isso que era muito importante, principalmente agora, com toda essa discussão de coronavírus, o governo focar nessa reforma e tentar entregar o mais rapidamente possível no Senado para poder ter tempo hábil de tramitar na Câmara antes de começar a campanha eleitoral municipal. A outra reforma, eu acho que essa foi um timing perdido, poderia ter avançado, ao meu ver, também, de novo, é economista dando palpite na política, eu posso estar errada. Não, a gente faz um pouco de tudo hoje em dia, não tem como não se envolver. Mas eu acho que perdeu-se um timing o ano passado. O segundo semestre do ano passado... Com a reforma tributária? Com tudo. O segundo semestre do ano passado foi um semestre perdido em termos de reformas. Foi praticamente perdido. Porque você aprovou a Previdência, né? Eu acho isso muito grave. Porque é o ano que você tem ali... O presidente com maior capacidade... É o ano da lua de mel, né? De influenciar, de... Eu acho muito grave. Patrocinar seus projetos. Acho muito grave porque esse ano tem eleição, depois já começa a discussão. Aliás, já está precocemente já tendo... De 2022. Então, isso eu vejo com preocupação. Por isso que a importância do governo estabelecer seu plano de voo, as suas prioridades. Então, dito isso, passada a reforma da PEC emergencial... eu acho que deveria se debruçar na reforma tributária. Em que reforma tributária você acredita? Porque hoje a gente tem várias propostas, vários modelos, quer dizer, parece que pelo menos a Câmara, o Congresso, está se debruçando principalmente sobre essa do Bernardo Api, que antes tinha do Luiz Carlos Auli também no Senado, enfim, mas está se debruçando sobre essa do Bernardo Api, que basicamente sugere a unificação de vários impostos, né? Federais, o estadual, o ICMS, também o municipal, o ISS. Já o governo federal fica com o pé atrás, deve mandar uma reforma tributária bem mais tímida, né, da unificação de apenas 2 impostos federais, PIS e COFINS. Como você vê? Deveria se apostar numa reforma tributária mais ousada, mais audaciosa, que envolvesse estados e municípios? Olha, no ano passado eu não tenho dúvidas que deveria ter avançado com a proposta do Bernardo Api. Eu acho que deveria ter tentado por aí. Importante, quer dizer, inspirada nas propostas do Bernardo Api. É uma proposta cujo relator é o Baleia Rossi. Bom, eu não vejo exatamente como um problema fatiar reformas, né? Dado que se perdeu esse timing, havia disposição na Câmara e havia muita disposição dos governadores em avançar esse debate, havia mesmo. Eu acho que hoje os governadores, há um consenso que o ICMS precisa... ele caducou, é um imposto que caducou. E finalmente, porque houve aquele problema da guerra fiscal durante tanto tempo, né? E finalmente parece que eles se deram conta. Exatamente. Né? Todos perderam e é um imposto que não consegue incluir como deveria o setor de serviços. Então, dado que a nossa indústria tem tido redução da participação no PIB, a arrecadação do ICMS como proporção do PIB vai caindo. Então, isso é um problema. E não por acaso o setor de serviços é o mais refratário à reforma tributária, porque sabe que vai ter que contribuir mais. É o mais refratário. Então, aí perdeu-se o timing. O time da Receita Federal são técnicos que são muito respeitados na área. Tem um trabalho competente sendo feito ali, nessa ideia de fazer em etapas, né, como uma alternativa. Mas vejo, de uma forma geral, um governo ainda reticente. Então, enfim,
eu não tenho ideia de quando vai ser enviada. Agora, um ponto eu acho se for nessa linha da proposta de fazer fatiado, é muito importante debruçar nisso, focar e seguir. Já vai ser excelente notícia, mesmo sendo fatiado. Zeina, já já a gente vai para o nosso Pinga Fogo, mas antes, para dar um fecho para a nossa entrevista, o que você espera de crescimento para esse ano? O que vai ser mais importante? Acho que você respondeu um pouco essa pergunta, o que vai ser mais importante nessa agenda? Você encara com otimismo? Como é que você vê os próximos meses? Olha, eu acho que ainda é possível ter um crescimento mais próximo de 2%. Abaixo, mas mais próximo de 2%. E aí é uma questão de efeito ainda de corte de juros para se materializar na economia. Claro que o grau de convicção que eu tenho em relação a esse tipo de projeção, algo mais próximo de 2 do que de 1, claro que não é uma grande convicção. Se a gente começar a ter um contágio que impacte o mercado de crédito, aí a conversa muda. Aí é um quadro muito mais severo, não é nem esse 1%. Mas aí isso se deveria a fatores externos, né, ao coronavírus. Mas impactando aqui. Impactando aqui, o claro. mercado de crédito aqui. Então, por hora, o que eu imagino é que a gente continuaria colhendo os frutos do corte de juros, a gente continuaria vendo o crescimento da oferta de crédito, e isso, obviamente, puxando o consumo. Então, seria um crescimento mais puxado, de novo, pelo consumo e marginalmente pelo investimento. Alguma coisa de investimento, sim, claro. Tivemos ali as concessões de infraestrutura, tem os leilões, né? Tivemos os leilões de pré-sal, isso traz algum investimento e tem as boas notícias da construção civil, que, ao meu ver, ainda tem mais espaço para recuperação. Agora, o problema é isso, uma coisa é um economista fazer a sua projeção, a outra coisa é você conseguir atribuir elevada probabilidade para o cenário que você traçou. Hoje, o grau de convicção, ele é baixo, então, de fato, é um ambiente que a gente tem que tomar cuidado. Hoje as incertezas deixam um ambiente muito nebuloso, exato. Né? Todos os Agora, cenários nebulosos. eu acho que tem condições da gente ter um resultado melhor do que do ano passado, sim. Zeina, vamos para o melhor momento agora, para o Pinga Fogo. Todo mundo mais odeia. Eu falo uma palavrinha, o nome de alguém, você responde com uma palavra ou uma frase curta. Dólar. Eu acho que temos ainda dor de cabeça pela frente. Acho que o dólar pode ainda atingir novos recordes. Juros. Juros, o Banco Central já sinalizou trajetória de queda. Acho que não deveria cortar agora, deveria aguardar, mas pode ser que a gente tenha juros abaixo de 4%. Ibovespa. Ibovespa, bom, aí é uma pergunta difícil. A tendência ainda é de valorização, passado essa turbulência que pode ainda durar um bocado de tempo, mas tem vetores para puxar a bolsa ainda para cima. Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele tem um mérito em chacoalhar temas importantes que o país precisa se debruçar. Então, ele foi muito bem sucedido, já ainda na época da campanha, em levantar temas que a gente, né, privatizações, vendas de ativos, discutir, por exemplo, Zona Franca de Manaus, Sistema S, nós precisamos avaliar, nós precisamos passar um pente fino nas várias políticas públicas do país. Mas acho que o ministro errou ao passar a mensagem para a sociedade, inclusive para o próprio governo, que essas são agendas que você faz facilmente. Então, passou uma imagem que a gente poderia rapidamente ter crescimento robusto no país e aí eu acho que ele exagerou nessas avaliações. Ele levantou esses temas, mas eu acho que faltou uma cautela em sinalizar, a cautela que os economistas apreciam, né, de sinalizar a dificuldade de avançar. Se não parece que não foi feito antes, porque todo mundo que veio antes era incompetente ou tinha visões equivocadas, as coisas são mais complexas do que isso. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, hoje, na minha visão, é dos grandes políticos do Brasil. Não quer dizer que todas as manifestações, todos os movimentos vão ter unanimidade, aprovação, enfim, claro que não se trata disso. Mas eu vejo ali uma liderança muito importante no Congresso. Acho que a reforma da Previdência teve um grande trabalho do time da economia,
importante falar isso, um grande trabalho feito pelo secretário Rogério Marinho, que agora é ministro, né? Não mais secretário da Previdência, mas enfim, foi feito um grande trabalho, mas foi essencial a capacidade ali do Rodrigo Maia de conseguir ali os votos, né? Porque afinal governar também é conseguir essa interlocução com o Congresso e ele foi uma peça essencial. Todas essas discussões de reformas estruturais, eu vejo o Rodrigo Maia engajado nisso. Então, eu vejo um político, veja, de novo, você pode concordar, nessa entrevista mesmo eu discordei dessa fala dele, mas eu vejo espírito público no Rodrigo Maia. Zeina, muito obrigada pela sua entrevista, foi uma delícia conversar com você durante esse tempo. Volte sempre. Obrigada. Muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem, na próxima terça-feira, tem mais um É Notícia novinho, com outro entrevistado esperando por você. Uma ótima noite, uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.